Rapaziada, olha só, eu vou provar para vocês que estudar por questões pro Enem é o método mais eficaz. Tem que estudar só por questões. Por quê? Primeiro, o camarada lá que vai fazer as questões do Enem, o professor, todo professor que faz questões do Enem, ele recebe uma cartilha que nessa cartilha fala: é obrigatório o professor utilizar um texto base para fazer a questão, e esse texto base, que é o texto que vem antes de cada questões, ele tem que fazer no mínimo, tem que fazer 3 questões com esse texto base. Entendeu? Ele vai pegar o texto base, ele vai escolher um texto base de alguma temática e vai fazer 3 questões com aquele texto base. Questões diferentes, mas as questões vão envolver a temática do texto base. Então o que, que acontece? Cada questão, cada texto base tem 3 questões. Entendeu? Grava essa formação que eu te passei. Aí, tendo 3 questões, você tem que estudar fazendo provas antigas e ou então questões do Enem, ou então simulados, estudando aquele texto base. Tudo que tiver naquele texto base, você tem que jogar para o seu resumo, ou então pegar e fazer questões em cima daquele texto base, beleza? Olha só, e o Enem, ele é composto por questões do tipo A, B e C. Essas questões do tipo A são questões somente de interpretação de texto. Você não precisa de bagagem nenhuma de conteúdo. Você precisa saber interpretar textos. Só saber interpretar bem texto. Saber interpretar bem. A maioria dos alunos não sabe interpretar texto. Questões do tipo B. Interpretação mais teoria. O que acontece com as questões do tipo B? Elas cobram mais interpretação e uma teoria básica. É uma teoria assim mais rasa sobre cada assunto, cada matéria que cai no Enem. Entendeu? Então ela é mais interpretação, você precisa da interpretação para te ajudar a resolver ela, mas você precisa de um pontinho ali de uma teoria, saber o que é uma palavra, saber o que significa um conceito, para você conseguir responder ela bem. E questões do tipo C, que é só teoria. Mas aí que vem o pulo do gato. O Enem é composto por 80% dessas questões do tipo A e B. E não bastando isso, o TRI valoriza mais as questões do tipo A e B. Questões do tipo C somente de teoria, elas vão ser pouco valorizadas. E além de ter poucas. Você está entendendo o pulo do gato? Aí você vem e o Enem, além de ser dividido por essas 3 tipos de questões, ele é dividido também em questões pelo TRI, né, questões muito fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. O que acontece? O TRI valoriza as questões muito fáceis, fáceis e médias. O que rola? E além de valorizar essas questões fáceis, muito fáceis, fáceis e médias, as questões muito fáceis, fáceis e médias são as do tipo A e B. Tá entendendo? Então você tá ligando as coisas. Que você tem que focar o seu estudo em questões do tipo A e B. E focando seu estudo em questões do tipo A e B, você já está sendo ajudado pelo TRI. Aí você liga isso tudo na questão do texto base. Como o camarada que faz a prova do Enem, que escreve as questões do Enem, ele é obrigado a usar um texto base para 3 questões, você estudando por questões, a chance de cair questões com aquele texto base é grande. E além de estudar por questões, você está treinando sua interpretação e você está estudando por coisas que vão cair e você está 80% das questões que você está fazendo são questões mais valorizadas.
por exemplo, se você for assistir uma videoaula e responder questões depois, geralmente as questões depois da videoaula nos cursinhos normais aí são questões do tipo C. Porra, então você tá assistindo videoaula e respondendo questões do tipo C que cai só 20% no Enem e são pouco valorizadas pelo TRI. Você ligou tudo. Você tá entendendo? Cara, eu cansei de ver cursinho da videoaula e vem com um monte de questão do tipo C para o aluno fazer. Sendo que aquela teoria dada na videoaula, se ela cair, ela vai cair de forma bem básica numa questão do tipo B. E se cair no tipo C, aquela matéria cair no tipo C, ela vai ser pouco valorizada e vai cair muito pouco. Então você vê direto, é muito cursinho dando videoaula, meia hora de videoaula, depois vem com um monte de questão do tipo C, que são consideradas questões para o Enem, para o TRI, são consideradas questões difíceis ou muito difíceis, sendo pouco valorizado pelo TRI e caindo muito pouco, cara, tá tudo errado. E sendo que se o aluno estudar só por questões, ele vai estar estudando, mas eu vou ensinar a estudar por questões. Aqui eu tô dando eu tô falando abrangente, mas eu vou ensinar a estudar por questões para você utilizar essa parte de pegar o texto base, como precisa de ser feito 3 questões com o mesmo texto base, você vai jogar isso ao seu favor. O que você vai fazer? Na hora que você estiver resolvendo questões, você vai estudar o texto base. Tem uma informação no texto base que você não sabe, você joga ela pro seu resumo e aprende, porque pode ser que ela caia de novo. Que é o que tá falando aqui, ó. Vamos lá, agora vamos partir para a parte... Ah, eu tô estudando por questões, ou então provas antigas, ou então simulados. Cara, você tá estudando. Se errou, ou você acertou a questão, mas você tem que voltar no seu caderno de resumo. No seu caderno de resumo ou caderno de erros, que eu falo. Você tem que ter um caderno para cada matéria, que é caderno de erro ou de resumo. O aluno que estuda só por questões, ele vai ter esse caderno, porque acontece? Ele tá lendo lá, aí apareceu o termo biodegradável no texto da questão. E ele não sabe o que é isso, ele vai parar a questão, vai pesquisar o que é biodegradável, como ele está fazendo questões do Enem, ele vai pegar e jogar aquele biodegradável pro caderno de erro dele, ou caderno de resumo, tanto faz. Beleza. Quando ele estiver resolvendo outra questão e caiu biodegradável de novo, a palavra biodegradável, ele vai marcar, ele vai voltar no resumo dele para a mente dele fixar aquele termo e vai marcar um asterisco. Marcar um asterisco ali, ó, para ele saber que aquela informação já caiu 2 vezes, 3 vezes. Ou então, não só isso, por exemplo, quando ele for fazer uma questão que cai bioma, aí cai o caatinga. Isso tem que estar no caderno de resumo dele, porque ele está fazendo questões do Enem. A probabilidade daquilo cair de novo é muito grande. Por quê? Porque tem essa questão do texto base ter que ser feito em 3 questões, tem que fazer 3 questões com o mesmo texto base e que questões tendem a se repetir, assim, as matérias tendem a se repetir com uma certa frequência, as habilidades e competências do Enem tendem a se repetir com uma certa frequência, entendeu? Então é isso aí. O aluno tem que fazer os cadernos de erro de resumo, ou de resumo, e ele tem que marcar um asterisco naquilo que já caiu, naquilo que ele já fez uma questão parecida, papapá. Eu vou ensinar isso aqui na prática. Mas eu só quero abrir sua cabeça, aqui a ideia desse vídeo é abrir sua mente para que largar essas videoaulas e pegar e estudar por questões. É melhor você estudar, por exemplo, se você estuda 5 horas por dia, é melhor você estudar 3 horas resolvendo questão do Enem e marcando um asterisco no seu caderno de resumo, montando seu caderno de erro, caderno de resumo, do que você ficar assistindo videoaula e fazendo questões do tipo C. Entendeu? É melhor você diminuir sua carga de horário, por quê? Porque esse estudo por questões, ele vai ser um estudo muito mais ativo, ele vai te cansar mais. Então não tem problema, você pode diminuir sua carga horária, mas estuda exclusivamente por isso. Ah, mas eu gosto de assistir videoaula, então o que você faz? Pega e assiste videoaula depois, mais tarde, quando você já estiver bem cansado de resolver questões, você pega e vai assistir uma videoaula, vai assistir um aulão de véspera. Mas o que vai fazer você passar é você focar nessas questões do tipo A, B e
responder questões analisando e jogando os termos do texto base para o seu resumo. Não só dos textos base, das alternativas também. Entendeu? Aí, agora eu vou resolver uma questão com vocês. Vem cá. Essa questão aqui, ó. Essa questão, ela é uma questão que no ano, ela é de 2018. Em 2017 caiu. Tinha um texto base falando de craqueamento. Então, se o aluno fez isso que eu falei, pegou o que é no texto base anterior de 2017, o que é craqueamento? Foi, pesquisou o que é craqueamento, colocou no seu caderno de resumo para revisar depois, ele teria acertado essa questão. Mas eu estou em dúvida se essa questão é do tipo A ou B. Eu vou te explicar por quê. Olha só, vamos resolver ela. Sempre começando resolvendo aqui do comando. O que ocorre nesse processo? Então quer saber o que ocorre no processo. Qual o processo que é esse? Vamos ler o texto base para saber que processo é esse. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo. Olha só, você já vê um texto base falando só do petróleo. Então o que acontece? Você tem que pegar, no momento de resolver a questão, você tem que pegar e no seu resumo tem que ter alguma coisa falando de petróleo. Se você já tiver no seu resumo ou caderno de erros alguma coisa falando de petróleo, você vai lá e marca um asterisco, porque isso caiu de novo, tipo assim. E se não tem ainda, você vai pegar e vai dar uma estudada no o que é petróleo e tal, como que faz para separar os componentes de petróleo e vai colocar isso no seu caderno de resumo ou caderno de erros, não tem problema. Você tá entendendo? É assim que você vai estudar, ó. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para a grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos. Então, ó, hidrocarbonetos, isso tem que estar no seu resumo, de diferentes massas moleculares, tá vendo? Ó, isso aqui vai para o seu resumo também, hidrocarbonetos. O que é hidrocarbonetos? Quais são as características do hidrocarboneto? É assim que estuda por questões. É o estudo aprofundado de questão, ou então a correção aprofundada. Você faz a questão, depois você vem corrigindo ela, pegando cada ponto que pode ser cobrado. Então isso aqui tem que ser jogado lá para o seu caderno de resumo. O que é hidrocarbonetos? Porque isso aqui pode ser que caia, pode ter esse texto base aqui, ó. Ele pode aparecer de novo. Então qual a questão que aparecer de novo com ele, o que ela vai cobrar? Ela vai cobrar alguma coisa relacionada ao petróleo, alguma coisa relacionada a hidrocarbonetos. Então, você fazendo esse estudo, você está abrangindo tudo que pode ser caído. Ou que então tudo que pode tem 80% de chance de cair, tem maior porcentagem de chance de cair. Então, hidrocarboneto, você tem que jogar para o seu resumo, você tem que pesquisar o que é. Se você já souber o que é, ou então se você já tiver estudado isso numa questão anterior, apareceu hidrocarboneto, você já jogou para o seu resumo, você já sabe. Mesmo assim que você vai lá no resumo, marca mais um asterisco e dá uma relida no que é, para sua mente fixar. É tipo, você faz uma revisão com estudo, tudo junto, entendeu? E na hora de revisar lá perto do Enem, você vai ver aqui, ó, hidrocarboneto está com 2 asteriscos. A sua mente já vai ficar mais esperta, mais atenta para aquele termo e vai gravar ele mais. Nossa, dá muito resultado isso. Beleza, vamos continuar. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Ó, técnicas de separação de mistura. Isso aqui tem que estar no seu resumo, ou se não tiver, você vai jogar para o seu resumo, vai estudar as técnicas de separações, as principais. Que esse texto base pode ser utilizado para fazer outra questão, que o cara vai cobrar qual técnica de separação de mistura é utilizada no petróleo, que é a destilação fracionada. Mas estudando essa técnica de separação de mistura por essa questão, você vai saber essa resposta depois lá na frente. Está entendendo? Cara, é muito foda isso, ó. Além disso, você vai ver que ela não vai cobrar hidrocarbonetos, não vai cobrar a técnica de separação de mistura, mas vai cobrar o que é o craqueamento. Ó. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Então, quer saber o que ocorre no processo de craqueamento?
O aluno que jogou petróleo pro resumo dele, pesquisou o que é petróleo e tal, numa questão anterior que devia cair petróleo, no ano passado, caiu petróleo. Se o aluno tivesse feito esse estudo, ele saberia o que era craqueamento. Porque caiu não só petróleo, tinha um texto base falando de craqueamento. Ele iria saber. Mas eu estou em dúvida se essa questão do tipo A ou B, se ela é uma questão que envolve teoria, saber o que é craqueamento, só isso que envolve. Craqueamento é uma parte superficial da matéria. Ou se é uma questão do tipo A que envolve só interpretação. Você não notou que ela pode ser do tipo A. Eu vou te mostrar. Você não notou porque você não tem essa prática de estudar por questões, de focar em interpretar textos e fazer um raciocínio lógico em cima do texto. Toda questão você tem que, antes de partir para responder o que é craqueamento, toda questão do tipo C ou B, você tem que tentar resolver ela por interpretação e raciocínio lógico primeiro. Entendeu? Porque com isso você vai começar a enxergar que questões que você achava que era só teoria, ela é 90% interpretação de texto, que é o caso dessa aqui. Eu tô em dúvida se ela é teoria mais interpretação de texto ou se ela é só interpretação de texto. Vou te mostrar por quê, ó. O que ocorre nesse processo? Qual o processo? Processo de craqueamento. Pô, vamos supor, eu sei o que é o processo de craqueamento porque eu fiz a prova anterior falava o que era craqueamento. Tinha um texto básico falando de craqueamento. E no meu resumo tem craqueamento, porque várias questões caem nisso. O Enem já cobrou essa parte de petróleo, hidrocarbonetos, técnica de separação de mistura, craqueamento várias vezes. Isso aqui é uma questão de 2018. Essa parte de petróleo, hidrocarbonetos, técnica de separação de mistura, craqueamento, gasolina, cai todo ano, cara. Toda prova tem isso. Então não tem desculpa você chegar aqui e não saber uma questão dessa. Mas o Enem é tão camarada. Por que todos os alunos acham que o Enem é vilão? Fica chateado com o Enem porque não dá tempo. Cara, o Enem é seu maior aliado, mas você tem que saber estudar do modo certo. O problema é que ele não sabe interpretar texto, não sabe resolver questão, não sabe ler questão da forma certa. Ele não sabe ler. Olha só. Agora você vai ficar pasmo. O que ocorre nesse processo de craqueamento? Pô, não sei o que é craqueamento. Vamos interpretar o texto para saber? Ó, você vem aqui, ó. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil. Então você vai otimizar o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Como que otimiza o produto fóssil para esse processo de craqueamento? Aumentando a quantidade de frações comercializáveis. Então aqui está a resposta, ó, aumentando a quantidade de frações comercializáveis. O que é aumentar a quantidade de frações comercializáveis? É no mínimo você quebrar ele em várias partes, você fragmentar o seu composto. Você vai aumentar a quantidade de frações comercializáveis. Você vai quebrar ele em várias partes, separando. Aí você vem nas alternativas. Letra A. Transformações das frações do petróleo em outras moléculas menores. Porra, resposta letra A. A letra B. Reação de oxirredução com transferência de elétrons entre as moléculas. Véi, o texto não falou momento algum que é uma reação de oxirredução. Não falou momento algum em transferência de elétrons. Então letra B não tem como. Letra C. Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes. Solubilizar, você vai aumentar a quantidade de frações? Não. Você vai só solubilizar, você vai transformar elas, dissolvendo elas em outro produto. Você não vai aumentar a quantidade, você não vai fragmentar. Então letra C também não. Letra D. Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. Você vai decantar? O texto não te falou isso.
Letra E. Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Não é só separar, é aumentar a quantidade. Se você só separar, você não aumenta a quantidade. O negócio é aumentar a quantidade. Como que faz para aumentar a quantidade de frações comercializáveis? Você tem que transformar em moléculas menores. Fim de papo. O aluno que sabia que é craqueamento, que o aluno chegar numa prova de 2018 sem saber o que é craqueamento, ele no mínimo não está fazendo dever de casa. Ele está só assistindo aula de cursinho, porque todo ano cai isso. Mas mesmo assim, o Enem é tão camarada que ele traz a resposta no texto para você. Então me fala essa questão do tipo A ou B. Vamos por aquela do tipo B, cobrou uma teoria e cobrou uma interpretação de texto. Entendeu? Poderia ser classificado como questão do tipo C, muitos alunos iriam classificar como tipo C, somente teoria. Mas você vê que até questões do tipo C, vamos supor que ela é do tipo C. O texto te ajuda a responder ela. Por isso que seu foco de estudo tem que ser no texto base. Seu foco de estudo não tem que ser decorar teoria. Você vai decorar algumas teorias tiradas dos textos base de todos o Enem. Tem Enem desde 2009. 2009 que reformulou o Enem, tem 2009 até hoje em dia. Então, você fazendo tudo, nem é fazendo tudo, estudando através dessas questões, cara, você está muito adiantado, você está englobando uma quantidade de conteúdo que vai cair, que a probabilidade de cair é muito grande. Beleza? Fica aí como estudar por questões. Cara, se tiver alguma dúvida, manda aí no chat. Mas eu acho que ficou muito bem explicado e eu provei que é melhor estudar por questões. E tem a questão do ano anterior a essa daqui. Vou colocá-la aí pra vocês também. Valeu, tamo junto, aquele abraço, aluno.